Opa, aqui é o Júlio César do canal Tudo sobre Gestão de Frotas. E esse vai ser um vídeo especial para o Dia dos Motoristas. E quando eu digo motorista, não é aquela profissão especificamente apenas de motorista, e sim o seu técnico, o seu vendedor que conduz o veículo da sua empresa. E você vai ter a oportunidade de assistir uma entrevista que eu fiz com o Marcos, da TNK Engenharia, um gestor extremamente experiente, onde você vai acompanhar algumas boas práticas na sua gestão, essa peça fundamental na gestão dos seus veículos. Acompanhe aí. Sou gerente de transportes da TNK Engenharia. Eu sou responsável por toda a frota da empresa. Nós disponibilizamos hoje em torno aí dos 120 condutores. Temos disponíveis 224 equipamentos, veículos, entre caminhões pesados, tratores, máquinas. Eu imagino o desafio que é lidar com mais de 100 pessoas, cada um com as suas particularidades, né? E eu me motivei bastante em chamar você para conversar, para trazer a tua experiência aqui para o canal, porque me chamou a atenção a questão do Dia dos Motoristas. Eu sei que vocês comemoram isso aí. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, nós não tínhamos esse hábito, mas na minha gestão aqui no setor de transporte, nós começamos já há alguns anos a comemorar, né, no dia 25, que é o dia do padroeiro aí dos motoristas, e a gente então começou a fazer uma comemoração, fazemos um café da manhã, sorteamos alguns brindes, é um negócio bem bacana assim, e tem dado um bom resultado, o pessoal tem ficado muito satisfeito, e esse ano, né, a gente vai poder contar aí também com a Contele, né, que também pode colaborar com a gente aí, enviando alguns brindes para serem sorteados. Muito bacana, eu quero desde já, de antemão, agradecer vocês aí pela parceria. Que legal. Vocês fazem algum tipo de reconhecimento assim para os melhores? Como que é isso? Tem algum critério? Existe, na verdade, nós ainda não adotamos esse tipo de premiação. Há um projeto nosso para selecionarmos sempre os melhores motoristas, aquele que dá menos despesa, menos manutenção, que o veículo dele é mais econômico. Porém, isso é algo que a gente não pôs em prática ainda, tá só em projeto, mas logo, quero ver se esse ano a gente já começa a dar essas premiações aí para os melhores motoristas da empresa. E operadores de máquinas também. Eu vou te dar uma boa notícia, tá? Eu vejo que vocês estão num bom caminho. Ontem eu estava num evento, né, sobre gestão de frotas, foi o dia inteiro, foi bem intenso mesmo em São Paulo, e impressionante que, assim, 90% das pessoas que falaram lá, eles puxaram para esse lado do motorista. Ninguém tocou no assunto do Dia dos Motoristas, mas inconscientemente as pessoas elas fortaleceram muito o vínculo com o ser humano, com a pessoa que está ali. Porque não adianta você ter todo o equipamento de telemetria instalado, todos os sistemas do mundo, o melhor veículo, mais econômico, a melhor máquina, a máquina mais produtiva, etc. Mas tem uma peça aí no meio, né? Que é a pessoa. Sem dúvida. E o que me chamou a atenção assim, nesse evento é que em nenhum momento os palestrantes focaram assim, aquele cara excedeu a velocidade, vai lá e dá uma advertência para ele. O foco não foi isso, o foco foi sempre em trazer o motorista para o lado da empresa e, obviamente, premiar os melhores, eles têm que ser reconhecidos. Né? Então, eu vejo que vocês estão num caminho muito legal, assim, de fazer esse evento, Dia dos Motoristas. Muito com certeza. É algo bem bacana, né? Nós lutamos com isso aqui na empresa e tem mudado bastante, assim, a gente vê que o pessoal fica muito satisfeito, né? Você tira ali, nem que seja uma hora do trabalho do funcionário para ele poder estar com a gente, e aí vem as pessoas da diretoria, se envolve também com alguns do administrativo, então começa a estreitar essa relação, é bacana. E ele vê nisso um reconhecimento pelo trabalho dele, por mais que ele receba lá um vale-refeição, recebe o ticket para o café da manhã, para o almoço, mas ele se sente valorizado quando você vai, e nós mesmos servimos, né, os motoristas, a gente está ali para servir. E no ano passado foi interessante, alguns me procuraram, falaram, poxa, você é o gerente, está aqui cortando um pãozinho, colocando um queijo, um presunto para gente, enfim, né, servindo a mesa, isso foi muito bacana, essa relação da gente com o funcionário. Cara, sensacional. Eu tenho um post que eu falei, até recomendo depois, o Felipe vai te encaminhar, que ele pergunta o seguinte, se você é um gestor de frotas ou um gestor de pessoas. E esse post, eu estou vendo que você se enquadra muito nele, esse post até a gente dá uma ideia de premiação, eu vou te adiantar já o assunto. Então assim,
você premia os melhores, só que a premiação ela não vai ser diretamente pro motorista, ela vai ser para a família do motorista. Muito E olha bom. que interessante que funciona. O motorista, ele vai cadastrar aí, tá? Pode ser contigo, no controle seu mesmo, né, no controle do Marcos, uma pessoa favorecida, tá? Essa Certo. pessoa precisa ser uma mulher. Eu já vou explicar por quê. Então, olha como é que vai a coisa. Acompanha o raciocínio. Aí ele vai cadastrar a mãe, ou a esposa, ou a filha, tá? E a mulher, ela tem o perfil de querer saber das coisas, né? Na maioria das vezes, tá? O homem, ele acompanha e se vier a informação para ele, tudo bem, tchau, e né, a gente tá sempre corrido, mas a mulher, principalmente a pessoa que fica em casa ali, ela quer participar, ela quer saber. E aí, como é que vai funcionar isso? Você vai pegar os melhores, tá? De acordo com a sua política, de acordo com a sua periodicidade, Claro. com o seu critério, e você vai premiar eles com um voucher da Boticário, da Natura, qualquer coisa que seja para mulher, tá? Um vale presente. Mas assim, ó, é um valor tão ridículo perto do benefício que eles vão te trazer. Cara, Bacana, hein? você vai lá, dá, sei lá, R$ 30, R$ 50 de vale brinde lá, vale presente para os melhores. Aham. E aí, esse cara, ele vai chegar em casa e falar assim para a esposa dele: Ó, olha, amor, que eu ganhei aqui, ó, que eu fui o melhor, fui um dos melhores da empresa. Aí vai dar o presentinho para ela lá. O que vai Muito bom. acontecer no outro mês? A mulher vai esperar o vale presente. Ele vai Com levar, certeza. ele é melhor. O que vai acontecer o dia que ele não ganhar? A patroa dele, a cobrança da mulher vai ser mais forte Vai que a sua. cobrar. Pô, você não foi o melhor esse mês por quê? Exatamente. E essa cobrança ela é muito mais forte que a sua, que é a cobrança da família dele. Pode ter certeza que sim. Cara, eu ouvi isso num evento que eu participei. Isso é um caso real, tá? De uma Tá. empresa. E aí eu multiplico isso para todo mundo que eu tenho oportunidade e que está preparado para ouvir, né? Que é o seu caso. Muito Aham. legal. Muito bom. O que nós fazemos aqui, todo final de ano, né? Eu faço uma festa, como todas as empresas fazem, obviamente, né? Uma festa de confraternização. Eu faço uma que inicialmente envolvia só os nossos operadores e motoristas, e hoje até mesmo diretoria, pessoal do administrativo da empresa também já participa dessa festa, e é bacana. E a gente também sempre conta com várias empresas que colaboram conosco e distribuímos presentes, não só para o funcionário, para o motorista, o operador, mas também às vezes a própria família leva, né? Fazemos sorteios, e teve uma vez aí que o motorista levou bicicletas para os filhos, e foi muito interessante. Então esse envolvimento com a família é bem bacana mesmo. Acontece hoje aqui no Brasil é uma vergonha em termos de número de acidentes de trânsito. 95% dos acidentes de trânsito é por erro humano. Mais da metade desses acidentes é por alta velocidade. Sim. Então, o que as empresas têm feito? Tá? Empresas que têm um gestor de frota como você, consciente, que se preocupa em fazer com que aquele colaborador volte para sua casa, volte para sua família e que ele possa retornar no outro dia para trabalhar. Transparecer uma política de frota para a família do colaborador. Dizer o seguinte: aqui, seu marido vem trabalhar e ele tem uma responsabilidade com a segurança. A segurança aqui para nós, ela é um valor. Ela não é simplesmente uma política, uma prioridade. A prioridade você muda, né? O valor não. Sim. Então, as empresas, elas têm feito documentalmente uma política de frota e ela faz com que essa informação chegue na família do colaborador. Dizendo o seguinte: ó, seu marido está vindo aqui, mas a gente tem uma preocupação e a gente monitora isso. E ele não vai ultrapassar a velocidade, ele não vai ir fazer certas práticas que isso vai levar a vida do seu marido em risco. Isso é muito legal, isso pega a imagem da empresa e bota um outro patamar, entendeu? Com certeza, Julião. Essa ideia, como vocês estão trazendo para a gente hoje, envolvendo a família, né? Isso traz também, como você falou, a segurança não só a questão do equipamento, mas principalmente do funcionário, que é importante, que estão falando de vidas. Isso. E isso melhora a imagem da empresa, né? É muito interessante, muito Perfeito. bom. A gente, quando fala de segurança, porque eu tive, né, situação nessa ocasião, eu não tinha rastreador ainda, mas de funcionário nosso ser sequestrado e ser deixado no matagal. E assim, e se a gente tivesse um rastreador que me dissesse onde estava aquele equipamento, você eventualmente chamaria a polícia e tal, para ir para aquele local. E assim, foi uma situação muito difícil para a gente, graças a Deus não aconteceu nada de mais grave,
o equipamento nós conseguimos recuperar depois, né? Esse é um outro caso que eu estava falando agora. E assim, mas aí como fica a família do funcionário desse? Fala, poxa, já pensou? Não tem nenhuma segurança, não tem como saber onde ele está. E esses casos das obras que a gente tem por interior também, viajam bastante. Os nossos carreteiros, né? Todas as carretas nossas são rastreadas, nossos cavalos mecânicos. Então, assim, para o pessoal que fica na estrada, é muito bom. Realmente vai transmitir, não só transmitir, mas efetivamente é algo mais seguro mesmo para o funcionário e para a gente. Eu teve uma situação que eu chamei um motorista nosso, por quê? Ele se deu velocidade num local muito perigoso. Aqui na Baixada nós temos um shopping center aqui na Praia Grande. Isso. Então, o shopping center você imagina, é um local de muita movimentação, de muitas pessoas, muitos carros. E o sistema da Contele me mandou um aviso no celular, né, onde me indicou, inclusive, a velocidade que o cidadão, aquele colaborador, passou com um caminhão trucado, um veículo pesado, no viaduto ali perto do shopping. Imediatamente pedi para que entrasse em contato com ele. Eu pedi que trouxesse esse colaborador até a gente para poder conversar e orientar. Não foi só na questão de punição, mas orientação e justamente focado na questão da segurança dele e de outras pessoas. Falei, olha, eu sei que você é um motorista, é até experiente, mas o veículo estava carregado, pesado, você não tem como frear um veículo desse, e ali é um local de muita movimentação. E ali tem as placas, inclusive, do limite de velocidade. Além de você estar acima, você tem que ter uma questão e pensar sempre na segurança, né? É a questão que você precisa analisar e pensar na vida das outras pessoas. Se você quisesse frear o carro, você não conseguia. Então a gente tive uma conversa, tá? Nunca mais tive problema com esse cidadão. E porque, né, os motoristas, a gente deixa lá o adesivo nos caminhões, que está rastreado lá pela Contele, né, e para que possa também inibir esse tipo de atitude aí do motorista. Cara, maravilha. Você sabe que essa sua atitude, esse seu exemplo que você acabou de citar agora, ele em frequência, ele vai salvar muitas vidas. Porque uma hora ou outra vai acontecer algum acidente com alguém e que talvez outra pessoa esteja atravessando a rua, como você falou, e não tem nada a ver com o assunto. Então, se todos os gestores de frota tivessem 10% da consciência que você tem e atuassem da forma que você está atuando, vou te falar que a gente conseguiria reduzir o número de acidentes pela metade aqui no país. Então, parabéns aí pelo trabalho. É esse tipo de gestão que a gente precisa ter nas empresas. E bacana, a gente poder sempre contar com ferramentas aí, e vocês sempre pensando em novas formas, né, novas ideias, para facilitar, no caso, o nosso controle e também trazer uma melhor qualidade de vida, até como você colocou, né? Tanto para o colaborador quanto para a gente que está ali na gestão também da empresa. A gente se sente seguro e sabe, olha, qualquer situação eu posso pegar meu celular, vou clicar ali e vou ver. Marcos, obrigado pela atenção, cara. Foi muito bom conversar com você, deu para aprender bastante aí com a sua experiência. Show de bola. Bacana. Estamos juntos aí na parceria. Um abraço. Valeu, um abraço.